Victor fechou o dossiê com mais força do que pretendia. Do outro lado da mesa, o advogado esperava em silêncio. As papeladas estavam assinadas. O restaurante era seu agora. O quinto do grupo. Mas algo naquela tarde pesava diferente. Talvez fosse o horário. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos construindo um império sem nunca parar para olhar em volta. Ele pegou o paletó, dispensou o motorista com um aceno e saiu andando. A cidade estava barulhenta como sempre. Victor caminhou sem destino por alguns quarteirões, até que o cheiro de café e fritura o fez parar diante de uma fachada simples. Uma placa modesta dizia: Restaurante Bela Vista. Era o nome do estabelecimento que acabara de comprar. Mas ninguém ali sabia disso ainda. Ele empurrou a porta e entrou. Do outro lado da cidade, Alice terminava de amarrar o avental na cintura, enquanto a avó Conceição ajustava o rabo de cavalo dela pela última vez. Você está atrasada, meu bem. Só 2 minutos, vó. Alice pegou a bolsa e beijou a testa da avó. O ônibus atrasou. Sempre atrasa. Conceição enfiou uma fruta na bolsa da neta. Almoça alguma coisa lá, tá? Não fica o dia inteiro servindo os outros sem comer. Alice sorriu de um jeito que tentava esconder o cansaço. Tinha dormido pouco. A conta da luz vencera na véspera, e ela passara a noite calculando os números no caderninho que guardava na gaveta da cozinha. Ainda dava para pagar com o adiantamento que a Renata prometera. Talvez. O apartamento era pequeno, mas cheirava a bolo de fubá às manhãs. A avó Conceição fazia questão disso. Alice desceu as escadas correndo. Enquanto Victor caminhava por entre as mesas do Bela Vista sem ser notado, Alice entrava pela porta dos fundos, trocava os sapatos e assumia o salão. Eram 2 universos movendo-se na mesma direção, sem que nenhum dos dois soubesse ainda. O movimento do almoço estava no auge quando Victor escolheu uma mesa no canto. Simples, sem laptop, sem gravata. Jeans, camisa social com as mangas dobradas, nada que chamasse atenção. Ele observou. O restaurante tinha aquele cheiro específico de lugar que funciona há muito tempo, um misto de café passado, madeira envelhecida e alguma fritura que ficou no ar da tarde. As mesas eram simples, mas estavam bem postas. Isso ele notou primeiro. A gerente Renata transitava pelo salão com aquele sorriso calculado que Victor conhecia bem. Era o sorriso de quem aprendeu a medir as pessoas antes de se aproximar. Ela sorria para a mesa do executivo com um terno de grife, fazia questão de se demorar ali, de perguntar se estava tudo bem, de rir da piada que o homem contava. Sorria para o casal bem vestido perto da janela. Recomendou o prato do dia com entusiasmo. Mas quando um homem mais velho entrou, roupas de trabalho, sandália, chapéu de palha na mão, Renata simplesmente olhou para o outro lado. Deu meia volta. Fingiu buscar algo atrás do balcão. O homem ficou parado perto da entrada por uns 30 segundos, sem saber bem o que fazer. Victor anotou mentalmente. Continuou observando. Foi então que Alice chegou até a mesa dele. Boa tarde, ela disse com uma naturalidade que não parecia treinada. Pode escolher à vontade, o especial de hoje é o frango grelhado com mandioca. Está ótimo. Obrigado, Victor respondeu sem olhar o cardápio. Pode ser esse mesmo. Para beber? Água com gás, por favor. Alice anotou e, antes de virar, acrescentou em voz baixa. O ventilador dessa mesa às vezes falha. Se preferir, posso ver se tem outra disponível. Victor ergueu os olhos. Pode ficar, não tem problema. Vou pedir para consertarem hoje ainda. Ela disse sério e foi. Nenhuma obrigação, nenhum script decorado. Só atenção. Victor ficou olhando para o espaço onde ela havia estado. Durante a refeição, ele observou cada detalhe. Alice era a garçonete que atendia a mesa do idoso com a mesma disposição da mesa dos executivos. Quando a jarra de água estava quase vazia numa mesa esquecida, ela reabastecia sem que ninguém pedisse. Quando uma cliente mais velha teve dificuldade para ler o cardápio sem óculos, Alice se aproximou e leu os pratos em voz baixa, como quem conta uma história. Quando uma criança derrubou o copo de suco, foi ela que chegou primeiro, com um pano limpo e um sorriso que transformou o constrangimento da mãe em alívio. Renata estava de costas para tudo isso.
Victor comeu devagar. Pensou. Quando terminou, tirou a carteira. Havia um teste que ele costumava fazer nos restaurantes que adquiria. Não por maldade, mas porque revelava mais sobre uma equipe do que qualquer entrevista ou relatório financeiro. Ele contou o valor exato da conta. Deixou as cédulas dobradas sob o guardanapo e se levantou como se estivesse apenas esticando as pernas. Caminhou em direção à saída. Ei! A voz de Renata cortou o barulho do salão. Senhor, o senhor não pagou. O restaurante abaixou o volume. Cabeças se viraram. Victor parou perto da porta, mas não se voltou imediatamente. Renata já caminhava em sua direção com aquela expressão fechada que usava quando queria mostrar autoridade. Olhei a mesa e não tem nada lá. O senhor precisa efetuar o pagamento antes de sair. Alguns clientes observavam. Uma criança puxou a manga da mãe. Foi então que Alice apareceu. Ela havia visto a cena desde o fundo do salão. Não tinha certeza absoluta, mas lembrava de ter notado o gesto dele ao se levantar. A mão que tocou o guardanapo. O jeito discreto. Conhecia aquele movimento. Alguns clientes faziam isso quando queriam que o troco ficasse como gorjeta. Ela podia ficar quieta. Era mais seguro, mas ficou quieta por um segundo e perguntou para si mesma. E se fosse inocente? Alice atravessou o salão rapidamente. Renata, espera. Ela se posicionou entre a gerente e o cliente. Acho que houve um engano. Alice, você viu esse homem pagar? Não vi claramente, mas... Alice respirou fundo. Pode ser que o dinheiro ainda esteja na mesa. Às vezes fica embaixo dos talheres ou do guardanapo. Já olhei. Posso olhar de novo? Renata cruzou os braços impaciente. A expressão dela dizia claramente que não gostou de ser contrariada na frente de todos. Alice foi até a mesa. O coração batia mais rápido do que ela gostaria. Ela levantou o guardanapo com cuidado, depois os talheres. As cédulas estavam ali, dobradas com precisão, exatamente o valor da conta. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio de quem acabou de perceber que estava errado, mas ainda não sabe exatamente como se comportar diante disso. Renata abriu a boca, mas não disse nada. Alice voltou até onde Victor estava com o dinheiro na mão. Estava aqui, sim. Ela falou com calma, sem triunfo na voz. Desculpe o transtorno. Victor olhou para ela por um longo momento. Obrigado, ele disse apenas, e saiu. Renata virou-se para Alice com um olhar que não era de gratidão. Você deveria ter ficado fora disso. Eu não podia deixar passar uma injustiça, Alice respondeu sem elevar a voz. Alice, esse tipo de decisão precisa passar por mim. Alice assentiu e voltou ao trabalho, mas por dentro, algo apertou. Ela sabia que aquilo teria consequências e sabia também que, mesmo assim, havia feito a coisa certa. Naquele momento, fazer o certo não trouxe alívio, só trouxe silêncio. Antes dessa história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? Se essa história já está mexendo com você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente conta histórias que começam com pequenas escolhas e mudam tudo. No dia seguinte, Alice chegou ao trabalho como sempre. Trocou os sapatos, amarrou o avental, respirou fundo. 15 minutos depois, Renata chamou. Alice, sala da gerência. Agora. O coração acelerou. Ela conhecia esse tom. A sala era pequena, com uma mesa de vidro e 2 cadeiras. Mas quando Alice abriu a porta, havia um terceiro presente. O homem da véspera. O cliente. Ele estava de pé perto da janela, com uma postura diferente daquela do dia anterior. Mais firme, mais presente. Pode sentar, disse ele. Alice hesitou por um segundo antes de obedecer. Me chamo Victor, ele continuou. Sou o novo proprietário deste restaurante. O silêncio durou 3 segundos inteiros. Comprei o Bela Vista há 2 semanas, mas antes de me apresentar à equipe, quis observar o funcionamento, do jeito mais simples possível. Ele olhou para ela com atenção. O que aconteceu ontem não foi descuido. Foi intencional.
Queria ver como cada pessoa reagiria diante de uma situação ambígua. Alice tentou processar tudo aquilo. Você não precisava fazer o que fez, ele continuou. Podia ter ficado quieta. Provavelmente era o mais seguro para você. Mas você escolheu ir além. Renata estava com os braços cruzados, olhando para o lado. A partir de hoje, Victor anunciou, Alice assume a função de supervisora de atendimento. Salário revisto, horário reorganizado, com efeito imediato. A voz de Renata cortou o ar. Isso é completamente desproporcional. Alice é funcionária há 2 anos e eu dirijo esse salão a... Renata. Victor falou com tranquilidade, mas com firmeza. Ontem você acusou publicamente um cliente sem verificar os fatos. Esse cliente era eu. Ele olhou para ela por um momento. Não estou dispensando ninguém, mas as responsabilidades vão mudar. Renata ficou branca. Alice estava de mãos frias. Ela não havia esperado por nada daquilo. Posso perguntar uma coisa? Disse ela baixinho. Victor assentiu. Por que me contou tudo isso? Podia ter me promovido sem explicar. Ele ficou quieto por um instante, como se a pergunta fosse justa. Porque você merece saber o motivo. Decisões tomadas no escuro não formam ninguém. Uma pausa. E porque integridade como a sua é rara. Rara o suficiente para ser reconhecida. Alice saiu da sala com as pernas levemente instáveis. Parou no corredor vazio, encostou na parede e respirou. Ninguém estava olhando, então deixou uma lágrima cair. Não de tristeza, de algo que demorava para encontrar nome. Nas semanas seguintes, Alice aprendeu que supervisionar não era mandar, era sustentar. Ela reorganizou a distribuição de mesas para que nenhuma garçonete ficasse sobrecarregada. Criou um quadro simples, onde as trocas de turno podiam ser anotadas com antecedência. Começou a perceber quais clientes eram habituês e orientou a equipe para chamá-los pelo nome. Eram gestos pequenos, mas o ambiente mudou. Victor aparecia às sextas-feiras para reuniões breves. Nunca chegava de surpresa. Sempre avisava, sempre escutava. Tinha o hábito de circular pelo salão antes de sentar, observando os detalhes com um olhar atento, de quem ainda se lembrava de como era estar do outro lado. Alice notou que ele chegava cedo. Tomava café sozinho no balcão antes de qualquer reunião começar. Era um ritual pequeno, quase invisível. Numa sexta, ela chegou mais cedo ainda e o encontrou ali. Bom dia, ela disse, colocando a bolsa no armário dos fundos. Bom dia. Ele levantou o copo de café. Você sempre chega tão cedo? Tenho o costume de verificar as mesas antes do movimento. Ver se falta alguma coisa, se alguma cadeira está manca. Ela começou a virar as cadeiras uma por uma. E o senhor? Eu penso melhor quando o lugar está vazio. Alice parou por um segundo e olhou para ele de soslaio. Era uma frase estranha, mas fez sentido imediato. Ela também era assim. Eu também, disse ela. Ficaram em silêncio por um momento, cada um com seu ritmo. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que 2 pessoas só conseguem compartilhar quando já não precisam se provar para a outra. Aos poucos, as sextas-feiras foram se tornando o dia que Alice acordava com mais leveza. Ela não falava isso para ninguém. Guardava como se fosse uma coisa frágil, que poderia quebrar se fosse nomeada cedo demais. Victor tinha 42 anos e uma agenda que não deixava brechas. Tinha aprendido desde cedo a medir as pessoas rapidamente, a não se perder em detalhes. Era uma habilidade de sobrevivência empresarial. Mas Alice escapava dos seus parâmetros habituais. Não porque fosse extraordinária no sentido óbvio. Era o oposto disso. Era completamente comum na forma como se movia, falava e ria. De um jeito contido, quase discreto, quando algo a surpreendia. Era comum como quem nunca precisou aprender a performar. Numa tarde, Victor estava numa reunião na sala de fundos quando ouviu um barulho no salão. Abriu a porta com discrição. Uma mesa havia tombado. Um dos garçons novos, nervoso, tentava recolher tudo sozinho enquanto os outros olhavam sem saber o que fazer. Alice chegou antes de qualquer um.
Agachou, ajudou a recolher, disse algo baixo ao garçom que fez o rapaz respirar de novo. Em 30 segundos, o salão voltava ao normal. Victor fechou a porta devagar. Na semana seguinte, ele chegou com um envelope. "O que é isso?" Alice perguntou. "Um curso de gestão de equipes, presencial, aos sábados de manhã. A empresa paga." Alice olhou para o envelope sem abri-lo. "Por quê?" "Porque você faz instintivamente o que muita gente passa anos tentando aprender." Uma pausa. "E por que desperdiçar isso seria um erro?" Ela ficou quieta por um momento. "Eu parei a faculdade de administração no 2º ano", disse ela sem elaborar mais. "Sei." Ele disse isso de um jeito que não era invasivo. "Esse curso não substitui, mas pode ajudar a retomar." Alice levou o envelope para casa. Ficou olhando para ele em cima da mesa da cozinha, enquanto a avó Conceição preparava o jantar. "Abre logo isso, meu bem", disse a avó sem sequer se virar. Oportunidade não gosta de esperar. Alice abriu. E pela primeira vez em anos, sentiu que o futuro tinha mais de uma porta. O curso começou na primeira semana de outubro. Alice descobriu que gostava de aprender de novo. Havia esquecido essa sensação. Sentar numa cadeira, abrir um caderno novo, sentir que o que estava sendo dito se encaixava em coisas que ela já vivia sem ter nome para elas. Nas sextas, ela e Victor começaram a ter conversas mais longas. Primeiro sobre o restaurante, sobre escalas e fornecedores. Depois sobre outras coisas, sobre a cidade, sobre rotinas, sobre o que cada um fazia quando precisava descansar de verdade. Victor contou que crescera no interior, filho de um cozinheiro de restaurante. Que a primeira vez que havia entrado num lugar elegante tinha 10 anos e não sabia como segurar o garfo. Que aprendera na marra, com vergonha, e que nunca esquecera como era estar do lado de fora. Alice ouviu com atenção. "É por isso que você testa as equipes assim?" perguntou ela. "Em parte", ele admitiu. "Quero saber quem se importa com as pessoas, não com a aparência das pessoas." Ela assentiu devagar. "Minha avó sempre diz que o jeito como alguém trata o garçom revela mais do que qualquer currículo." Victor riu. Era um riso diferente do de costume, mais aberto, menos contido. "Sua avó parece uma pessoa muito sábia. É a pessoa mais sábia que conheço." Havia uma tarde em que choveu forte e os dois acabaram sozinhos no restaurante após todos irem embora. Alice preparou 2 cafés. Eles ficaram sentados na mesa perto da janela, vendo a chuva cair, sem nenhuma pressa de ir embora. Foi nessa tarde que Victor disse, quase sem querer: "Tem dias que esse lugar parece diferente quando você está aqui." Alice não respondeu imediatamente. Olhou para a chuva. "Eu sei do que você está falando", disse ela por fim, e nenhum dos dois precisou dizer mais nada naquele momento. A virada aconteceu numa sexta-feira comum. Victor chegou mais cedo e encontrou Alice de pé no meio do salão, com uma expressão preocupada. Ela havia chegado para encontrar um dos garçons em crise, o pai internado. Ela precisaria cobrir o turno, pagar as mesas e ainda terminar um relatório de escala para mandar antes das 6. Ela estava gerenciando tudo ao mesmo tempo, sem reclamar, sem pedir ajuda. Victor foi até o balcão, pegou um avental do gancho e disse: "Me mostra onde ficam os guardanapos." Alice virou-se. "O quê?" "Os guardanapos, para dobrar." "Precisa ser feito antes da abertura, não precisa?" Ela ficou olhando para ele por um segundo longo. "Você é o dono do restaurante. Hoje sou o seu auxiliar." Ele amarrou o avental com calma. "Me mostra." Trabalharam lado a lado por quase 1 hora. Ele era desajeitado com os guardanapos no começo, e ela corrigiu com uma paciência que o fez rir de si mesmo. A tensão da manhã foi se dissolvendo entre os dois, substituída por algo mais leve e mais real. Quando o restaurante abriu, tudo estava no lugar. No fim do turno, quando os últimos clientes foram embora, Victor estava esperando perto da porta. "Preciso te dizer uma coisa", ele disse. Alice parou. "Eu sei que existe uma distância entre nós que não é pequena.
Você trabalha para mim. Eu poderia facilmente ficar quieto para não complicar nada. Ele respirou. Mas seria desonesto. E eu não quero ser desonesto com você. Alice o olhou nos olhos, sem desviar. Eu me importo com você. Não com a supervisora. Não com a funcionária daquele dia. Com você. Uma pausa. E se isso for só meu, eu entendo. Mas precisava ser honesto. O silêncio que se seguiu não era frio. Alice deu um passo em sua direção. Não é só seu, ela disse em voz baixa. E foi tão simples quanto isso. Nenhum grande gesto. Nenhuma cena dramática. Só dois adultos num restaurante vazio, depois do expediente, escolhendo um ao outro com a mesma clareza com que se escolhe fazer a coisa certa, sem saber exatamente o que vem depois, mas sabendo que é verdadeiro. 3 meses depois, Alice estava sentada à mesa da cozinha da avó Conceição, com um caderno aberto e uma caneta na mão. Na próxima semana, ela retomaria a faculdade. O curso de administração, agora à noite, com bolsa parcial que ela havia conquistado por mérito próprio. Vitor havia apontado o caminho, mas ela havia dado os passos. A avó Conceição colocou 2 copos de suco na mesa e olhou para a neta. Está diferente, disse a avó. Como assim? Mais leve. Ela se sentou. Seus olhos estão mais leves. Alice sorriu, sem responder de imediato. Vó, você lembra quando eu te falei daquele dia no restaurante? Do cliente que saiu sem pagar, que eu fui lá verificar? Lembro. O Victor disse que esse dia mudou a trajetória dele também. A avó Conceição ficou quieta por um instante. Às vezes, fazer o certo não serve só para quem a gente protege. Ela pousou a mão sobre a de Alice. Serve pra gente também. Na tarde daquele mesmo dia, Victor foi buscar Alice para um passeio simples. Eles caminharam por um parque perto do restaurante sem destino específico. Ele contava algo sobre a infância no interior e ela ria de uma imagem que ele descrevia. Em algum momento, sem aviso, ela pegou a mão dele. Ele olhou para baixo, depois para ela, e sorriu. Não era o fim de uma história. Era o começo de algo construído devagar, com cuidado, que tinha começado ali, no silêncio de um pequeno gesto. Naquela noite, nada mudou de forma visível. Nenhuma grande cena, nenhum anúncio, nenhum aplauso. Mas algo silencioso começou ali. Porque existem encontros que não parecem importantes no momento em que acontecem, até que um dia você percebe que foi exatamente ali que tudo começou a mudar.